Amém. Que a graça, que a paz e que o amor de Cristo esteja aqui reinando nas nossas vidas. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Estou tão feliz, a presença de Deus aqui é muito forte, não é? E é tão interessante quando a gente entende o privilégio que a gente tem de ser adoradora de Deus. Porque você, para reconhecer algo, você tem que nomear aquilo. E quando a gente entende que quando Deus criou aquele casal ali no Éden, Ele os nomeou. Vocês vão ser representantes meus aqui nessa terra, e vocês vão ser meus adoradores, e vocês vão dominar, governar, e vocês vão fazer a diferença nessa terra, implantando o meu reino aqui nessa terra. Então é muito interessante quando a gente entende esse segredo, que nós fomos nomeadas por Deus para sermos adoradores. E é tão interessante que Deus não procura pastores, Deus não procura missionários, Deus não procura políticos, Deus não procura empresários, Deus não procura pessoas milionárias, pessoas ricas, famosas. Deus procura adoradores. Talvez você diga, Elisete, eu não tenho nenhum desses títulos, mas você tem o maior título, você é adoradora do Senhor. E é você que Ele procura todos os dias. Todos os dias Ele olha para a terra, Ele não está preocupado com título, com posição social, não. Ele está procurando, ali tem uma adoradora. Então a minha presença na sua vida vai fazer a diferença. E Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é verdade? Adora com a sua vida, porque a adoração é um estilo de vida. A adoração é você expressar o caráter de Cristo através da sua maneira de ser, da sua maneira de falar, de se comportar. Onde você está, as pessoas reconhecem, aquela ali é uma adoradora de Cristo. Ela tem o caráter de Cristo. Então é muito importante quando você entende isso. Você tem uma nomeação muito especial. Você é adoradora. E é tão interessante que quando a Raquel falou esse termo aí, rompendo em plenitude, né? Sendo uma pessoa plena. O que é pleno? Pleno é aquilo que está cheio. Esse copo aqui não está completamente pleno, porque tem espaço aqui para água ainda. Agora, se tivesse cheio aqui, até aqui a boca, estava pleno. Pleno é aquilo que está cheio, sabe? É aquilo que não tem mais espaço para nada. Então, se você quer ser uma mulher plena, seja uma adoradora. Seja aquela mulher que seja cheia de Deus, cheia da presença do Espírito de Deus, que aí não vai ter espaço para o pecado, aí não vai ter espaço para o ciúme, para a inveja, sabe? Para o sentimento de autorrejeição, para a culpa. Não, porque você está cheia da presença de Deus. Então a mulher que quer romper em plenitude, ela tem que estar cheia da presença de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia aqui hoje, porque quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, depois que Ele ressuscitou e estava se despedindo dos discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 20, abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, você vai ver o que Jesus fez com aqueles discípulos. Porque enquanto eles estavam com a presença de Jesus ali, eles estavam completos, eles estavam com Deus ali. O Deus no formato de Cristo ali, com eles. Mas Jesus ali estava sendo o assunto aos céus, e eles iriam perder essa presença, essa plenitude de Cristo na vida deles. E eles ficaram preocupados. Como é que vai ser agora? Porque a gente sabe que quando Deus criou aquele casal ali no Éden, havia uma plenitude da presença de Deus. Havia uma harmonia, uma paz, um ambiente pleno da presença de Deus. Mas a gente sabe que aquele casal preferiu ouvir a voz de Satanás e obedecer a voz do diabo do que a voz de Deus. Mesmo estando num ambiente de plenitude, tudo era completo, um ambiente de perfeição. Mas eles preferiram ouvir a voz de Satanás, guarde isso. Então eu quero te dizer, mesmo você sendo uma mulher plena, cheia do Espírito Santo, cuidado que Satanás vai tentar interferir na sua plenitude. Satanás vai tentar mudar um ambiente de plenitude no seu ser, na sua alma. E foi isso que ele fez
ali com aquele casal no Éden. Por quê? Porque ele também veio de um ambiente de plenitude. Ele veio do céu, um ambiente de completude, de harmonia, de santidade, de paz, de eternidade. E ele se tornou insatisfeito. E ele se deixou levar pela soberba, pelo orgulho. Quer dizer, aquele ambiente de plenitude não satisfez a Lúcifer. E olha que coisa interessante. Ele naquele ambiente de plenitude, de satisfação, ele se sentiu insatisfeito. Por quê? Porque ele quis ser mais do que Deus. E aí a sua insatisfação, a sua soberba, o seu orgulho, fez ele se rebelar contra Deus. E aí ele foi expulso daquele ambiente de plenitude. E ele perdeu a sua beleza, a sua formosura, a autoridade que ele tinha naquele ambiente. E por ele perder toda a sua plenitude, porque ele foi criado por Deus, toda a sua plenitude, o que ele quer? Ele quer também que nenhum ser humano tenha a plenitude, a presença de Deus na sua vida. Porque assim como ele perdeu a plenitude, a beleza, a presença de Deus na sua vida, ele foi expulso daquele ambiente. E ele também, além de ir, levou 2/3 dos anjos. Ele não foi sozinho. E ele não quer ficar no inferno sozinho. Ele não quer. Então ele quer tirar a presença de Deus na nossa vida. Porque a única coisa que traz a plenitude para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física, é a presença de Deus. Eu encontro pessoas que têm tudo para estar bem, mas não está. Por quê? Porque falta a presença de Deus. E é a presença de Deus que, independente dos momentos que a gente esteja vivendo, como foi muito bem cantado aqui, é a presença de Deus que nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, é que nos faz ser plenas, nos faz estar cheia. É por isso que o Evangelho é loucura para o mundo. Eles não entendem que diante de perdas, diante de crises, a gente não se desespera, a gente não se suicida, né? A gente não se deixa levar pelo pensamento negativo, porque nós temos a presença, a doce presença do Espírito Santo, que nos completa, que nos realiza. Porque quando nós fomos expulsos do Éden, nós fomos cortados daquela presença de Deus, e ficou um vazio na nossa alma. E só quem preenche o vazio da nossa alma é o Deus Espírito Santo. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoramos, tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos perceber. Já podemos todos perceber. Sinta essa presença. A presença de Jesus, o Salvador. Louve. Doce presença, presença
é santa essa presença. Vem sobre nós e enche-nos com teu amor. Enche-nos com amor. Já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Oh, presença santa, presença maravilhosa. Amiga, pode faltar tudo na tua vida. Pode passar por crises, por perdas, por rejeição, por decepção, mas não perca a presença. Não perca a presença. Não perca a presença. Oh, presença que preenche os vazios da nossa alma. Aquela menina, a escrava do general Naamã, sabe por que ela não se deixou levar? Pelo sentimento de auto-rejeição, pela frustração, pelo complexo de inferioridade. Ela foi levada como escrava. E escrava naquela época, não importa a idade, os homens abusavam. Então ela passou por abusos, por maus tratos, e foi para a casa de um general leproso. E ela, como judia, sabia que o judeu não chegava perto de leproso. Mas aquela menina tinha doce presença no seu coração. E quem tem a doce presença não paga mal com mal. Quem tem a doce presença sabe perdoar. Quem tem a doce presença tem compaixão. Quem tem a doce presença tem bondade. E aquela menina cumpre o que Tiago fala. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Todas as vezes que eu ou você deixamos de praticar o bem para alguém, até para seu inimigo, o exemplo dessa menina era inimigo, ela era escrava, ela estava ali como escrava. Eu não sei como é que ela era tratada, mas eu sei que escravo naquela época não era bem tratado. Escravo naquela época comia o resto de comida. Escravo naquela época, o que o Senhor podia fazer com ela o que quisesse. Mas ela não pagou o mal com o mal. Ela pagou o mal com o bem. Porque ela era plena da presença de Deus. Ela tinha Deus na sua alma. E ela exalou um bom perfume. E ela falou: se esse general for lá na minha terra e conhecer o profeta. Ela tinha o conhecimento da palavra. Ela tinha a experiência da palavra. Ela tinha o conhecimento do profeta. Por isso ela pôde falar com ousadia, porque ela estava correndo risco de vida. Se ela fala e Naamã chega lá, não encontra o profeta, ou se encontra um profeta que não seja Eliseu, porque o inimigo tenta interferir em todas as áreas, e ele volta sem ser curado, o que ia acontecer com ela? Ela iria morrer. Mas olha a intimidade com o papai. Lá tem um profeta, eu conheço ele, eu tenho intimidade, eu vi milagres. E era uma menina, entre 13 e 16 anos. Não tem desculpa para você não ser usada por Deus. Não tem idade. Se você tem intimidade com Deus, se você é plena da presença de Deus, onde você pisar, você vai fazer diferença. Você vai levar milagre para onde você pisar.
Você é um depósito de milagre. Você crê nisso? Diz assim: eu sou um depósito de milagres. Porque o primeiro milagre sou eu. Eu experimentei o primeiro milagre, o milagre da salvação, que é o maior milagre. E quando você tem esse milagre, minha filha, ninguém te segura, né? Quando você tem a convicção de que você é salva, lavada, remida pelo sangue de Jesus, que o Deus Espírito Santo habita em você, você, independente das circunstâncias, você tem a plenitude do Espírito Santo. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, diz assim, a partir do versículo 19: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, viu? Eles estavam com medo, eles perderam a presença do mestre, e estava todo mundo com medo, apavorado. Já não estavam mais tão plenos quando estavam com a presença de Jesus. Cuidado, o medo vai interferir na sua plenitude. O medo vai interferir na sua intimidade com Deus. O medo vai lançar dúvida em milagres que Deus quer realizar na sua vida. Então, muito cuidado com essa emoção que é o medo, que é uma emoção que surgiu depois da queda. A primeira emoção foi o medo. Por medo eles se esconderam. E o medo muitas vezes faz com que a gente se esconda de Deus, com que a gente não acredite nos milagres de Deus. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Pois onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se aonde? Deus quer estar no centro da tua vida. Você quer ser plena do Espírito Santo? Não dê um cantinho, não. Não dê o último lugar, não. Ele quer ser o centro, Ele quer estar no centro da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Para você ser uma mulher plena, cheia do Espírito Santo, Ele tem que ser a sua prioridade. Sabe? Ele tem que estar acima do seu esposo, ele tem que estar acima dos seus filhos, ele tem que estar acima da sua casa, ele tem que estar acima de tudo aquilo que você tenta colocar como prioridade. Ele quer ser o centro. Jesus chegou e se pôs no meio dos discípulos e disse-lhes: paz seja convosco. A mulher plena, não importa, diante de perdas, diante de luta, ela tem paz. Ela não é uma mulher desesperada. Não. Ela não é uma mulher que se fica descabelando por qualquer coisa, baixando o barraco por qualquer coisa. Não, ela tem paz. Onde ela chega para promover paz. Quem é plena, é cheia de Deus, chega para promover paz. Lá em Mateus 5,9, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados que promovem a paz. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos conhecidas como filhas de papai quando nós promovemos paz. Então para de ser barraqueira. Para de ser aquela mulher que chega para criar contenda, para criar fofoca, para criar dissensão. Porque quem gosta de divisão é Satanás. Ele foi o primeiro divisor do reino. O reino estava em plenitude. O reino estava em harmonia. E ele quis ser mais do que Deus. Quando alguém chega para criar confusão, está querendo aparecer. Está querendo fazer sucesso. Está querendo chamar atenção. Ignora. Ignora. A mulher plena não cai na pilha de fofoqueiro. A mulher plena não entra em confusão. A mulher plena é fina. A mulher plena é dama. A mulher plena chega e todo mundo olha. Essa é diferente. Essa eu não sei o que ela tem, mas ela é diferente. Não é igual a algumas que eu estou vendo. É diferente. Seja plena do Espírito Santo. Se você for plena do Espírito Santo, onde você passar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai atrair outras pessoas.
você vai fazer a diferença. Paz seja convosco. Aí o 20 diz assim: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, sublinha isso na sua Bíblia, que isso é muito importante. Ele falou paz, assim que chegou. E aí, outra vez, no versículo 21, diz assim: paz seja. Por que ele falou duas vezes paz? Porque ele sabia, eu vou ter que dar a esses discípulos equilíbrio emocional. Eles vão entender, sabe, que para eles se manterem equilibrados espiritualmente, emocionalmente, a paz é importante. E o que Satanás mais faz para tentar nos desequilibrar é tirar nossa paz. É uma notícia ruim, é algo que deu errado, como você esperava que desse certo e deu errado. Porque ele sabe que se ele tirar a tua paz, ele tira a sua plenitude. Ele tira o seu equilíbrio. Então é muito interessante. Quando eu li esse texto, eu falei, peraí, duas vezes? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja. E ele diz: assim como o Pai me enviou, como eu vim a essa terra, porque ele veio a essa terra para promover a paz. Ele diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize. Não se desespere. Ele está dizendo. E aí aqui ele está transferindo a paz que ele veio do céu. Porque quando ele desceu do céu é porque o mundo estava um caos. Não havia mais plenitude nessa terra. E aí ele veio para trazer a plenitude. Ele veio em forma de homem para trazer a plenitude para o ser humano, que ele perdeu por causa do pecado, desequilíbrio entrou. O ser humano ficou desequilibrado internamente, emocionalmente e fisicamente. E aí Deus mandou Jesus para ser o príncipe da paz, para transferir essa paz através dele. E ele estava sendo assunto ao céu. E sendo assunto ao céu, o que aconteceu? Os discípulos ficaram desesperados. E agora? O príncipe da paz está indo embora. O que trazia equilíbrio, o que trazia confiança, o que nos motivava, o que nos dava direção. Vamos ficar sem paz, desorientados. E aí, Jesus diz a segunda vez para ele: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. A paz que eu vim trazer, agora eu vou transferir para vocês. E eu estou enviando vocês para serem plenos no corpo, na alma e no espírito. E onde vocês passarem, vocês vão ter essa plenitude da paz, do amor, da bondade, do perdão, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, para vocês transmitirem ao mundo. Eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu já estou transferindo essa paz para vocês. É muito lindo quando você entende isso aqui. E aí continua dizendo assim: e havendo, aqui está o segredo, porque a gente é pleno. Pena que eu esqueci, eu peguei uma bola de encher. Uma bola de encher vazia, ela é plena? Ela não vai servir para ser enfeite. Mas quando você enche uma bola, você dá um nó, ela fica plena e você pode fazer várias coisas com aquela bola. Você pode enfeitar vários lugares. Então, plenitude é isso. E olha o que Jesus fez com a gente. Era como quando ele estava ensinando assunto aos céus, eles estavam se sentindo vazios. E agora? A presença da plenitude está indo embora. A gente está ficando vazio. Aí Jesus fala para eles assim: e havendo dito isso, quando ele falou, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, agora eu vou enviar vocês. Eu vou passar essa paz e essa plenitude para vocês. E havendo dito isso, sublinha aí na sua Bíblia, assoprou sobre eles e disse, o que ele disse? Recebei o quê? Quer ser plena? Seja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem volição. Ele tem vontade. Quando você fere a presença do Deus Espírito Santo na sua vida, ele se recua, você vai perdendo a plenitude.
É como uma bola, quando você abre a bola cheia e você abre o buraquinho, ela vai esvaziando, esvaziando. Assim é o Espírito Santo. Então olha que coisa linda. Para eles se manterem plenos, para eles terem paz, o que Jesus fez? Soprou. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Então, para a gente ser plena, para romper em plenitude, como Ruth e Noemi romperam, como Débora rompeu, como Esther rompeu, como Maria Madalena rompeu, como Maria de Betânia, foi muito bem falado aqui, rompeu, para fazer algo extraordinário, é só sendo cheia do Espírito Santo. E é por isso que quando os discípulos estavam ali, no cenáculo reunidos com medo, o que desceu sobre eles? O Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em outras línguas. E aí eles se tornaram discípulos em Samaria, Judeia, Jerusalém e até aos confins da terra. A mulher plena, cheia do Espírito Santo, ela é uma mulher evangelista, ela é uma mulher missionária, ela é uma mulher que não se cala, ela é um testemunho ambulante, onde ela pisa, ela faz a diferença. É isso que é muito interessante, que disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco. 2 vezes aqui, nesse capítulo, nesses 2 momentos que Jesus está falando com os discípulos, ele fala sobre a paz. Porque a paz é importantíssima para você ser plena, para você ser saudável, para você ser cheia. Não deixar espaço nenhum para Satanás entrar. Não deixar espaço nenhum para suas emoções serem atacadas por Satanás. Para o medo, para a insegurança, para o sentimento de auto-rejeição, pela frustração, pela decepção. Sabe? Agir na tua vida. Quando você é plena, é cheia do Espírito Santo, Satanás vai tentar usar circunstâncias, usar pessoas, mas você está cheia, a sua alma está repleta do Espírito Santo. Então até vem, você até ouve ofensas, você até ouve coisas que você não gostaria de ouvir, mas aquilo bate e volta, porque você não se deixa levar. Por isso, porque você está cheia do amor, da presença de Deus. Porque Jesus é o maior exemplo nessa terra de plenitude. Porque nada, ninguém tirou a sua plenitude, tirou o seu foco, o seu propósito. Foi rejeitado, passou por frustrações, decepções, foi envergonhado. Eu estava ouvindo uma mensagem da pastora Edmeia Williams, e eu entendi quando ela falou que a humilhação que Jesus passou. Porque ela disse assim: vocês veem ali aquele Jesus na cruz, né? Com uma fralda aqui, nada, Jesus ficou nu, fezes, urinas, aquilo era uma humilhação para o ser humano, aquilo era uma humilhação para o judeu, sabe? Ficar nu, exposto, ser espancado, urinar, defecar na frente de todos. Então, a maior humilhação ele passou, mas ele não pecou. Ele não deixou de cumprir o seu propósito, porque ele estava pleno de Deus. Ele estava pleno da presença de Deus. Então a gente não tem desculpa para pecar. Nós não temos desculpa para pecar. Se nós estivermos cheios da presença de Deus, nós podemos falhar, mas ao mesmo tempo a gente reconhece nosso erro. E como foi falado aqui no Salmo 51, quando Davi entendeu o seu rei, disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então não tem nem desculpa, nós vamos errar, vamos falhar, porque somos seres humanos. Mas isso não é desculpa para manter-se no pecado. E nem é desculpa para manter-se com um sentimento de culpa. Porque Satanás é treteiro em colocar no ser humano um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa vai fazer com que a pessoa fique limitada no seu potencial. Não desenvolva aquilo que Deus trouxe a essa terra para desenvolver. Mas que nessa manhã, eu não sei se você carrega um sentimento de rejeição.
Eu não sei se você carrega um sentimento de culpa, de frustração, um sentimento de inferioridade. Você foi, antes do mundo, nomeada por Deus para ser adoradora dele nessa terra. Você veio a esse mundo para ser adoradora dele. E se você é adoradora, ele te procura todas as manhãs. Você acorda e ele já está procurando adoradores que adorem em espírito. A importância do Espírito Santo está falando ao nosso espírito. Não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma, perdas, frustrações, adversidades, interferir na plenitude da presença do Espírito Santo na tua vida. E o grande segredo é esse. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é com letra maiúscula. É o Espírito Santo da presença de Deus, que fala ao teu espírito, que tem que habitar no teu espírito diariamente, para habitar na sua alma e habitar no seu corpo. Então é muito interessante. E aí ele continua dizendo assim: olha, a primeira coisa, isso não está aqui à toa, porque eu sei que uma das grandes dificuldades de nós, seres humanos, é perdoar. Por quê? A nossa maior necessidade é de perdão. Deus, quando olhou para a terra, ele, quando viu o ser humano, né, que o desobedeceu, e aí teve um princípio da desobediência, veio a consequência, foi expulso do Éden, entrou o pecado, e Deus olhou para o ser humano e disse assim: o ser humano não vai precisar, a necessidade principal do ser humano não vai ser de alegria, porque se fosse de alegria ele mandaria um artista, e ele não mandou um artista. Aí ele olhou para o ser humano e falou assim: o ser humano vai adoecer, mas a maior necessidade do ser humano não vai ser de saúde, porque se fosse de saúde ele mandaria um médico. Aí ele olhou para o ser humano e viu assim: a maior necessidade do ser humano não vai ser na área financeira, porque se fosse na área financeira, ele mandaria um economista. Não era, não é a maior necessidade. E aí ele olhou para o ser humano e viu: a maior necessidade do ser humano vai ser de salvação. E para ser salvo vai precisar de perdão. Então ele viu que a nossa maior necessidade seria de perdão todos os dias. E aí ele mandou um Salvador. Ele mandou o seu unigênito Filho Jesus Cristo, que veio a essa terra, se fez homem e morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Então, se a nossa maior necessidade é de perdão, quem aqui que não precisa de perdão? Tem alguém que não precisa? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos de perdão. E é só um dia? Todo dia. Tanto que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E aí, qual foi a primeira coisa, depois que Jesus soprou o Espírito dele e disse: vocês têm que ter paz, é o segredo para ser plena. Porque eu conheço muitas mulheres, eu conheço muitas pessoas que eu atendo, tem tudo para ser pleno, mas tem algo que o inimigo consegue segurar na vida dele para não ter a plenitude completa: a falta de perdão. Não perdoou meu pai, não perdoou minha mãe, não perdoou meu abusador, não perdoou aquele pastor que fez algo comigo, não perdoou, não perdoou, não perdoou. Ou diz que perdoa, mas diz que perdoa da boca para fora, porque lá está guardado no inconsciente. Até porque não fala, enquanto não fala, não consegue se liberar. Por isso a fala é importante. E aí, olha o que Jesus fala. O versículo 23. Assim logo, quando ele sopra o Espírito Santo, agora vocês estão preparados. Eu estou mandando o meu Espírito sobre vocês. Assim como eu na cruz fui o exemplo de perdão, perdoei a todos. Aí ele dá o primeiro princípio para ser cheio do Espírito Santo, para ter plenitude: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Isso aqui é forte, hein, gente? Isso aqui é forte. Tem muita gente que não está vivendo a plenitude, vive a metade, como esse. Tem uns que estão aqui em plenitude, tem outros que estão aqui. Tem outros que estão bem pouquinho.
Porque Satanás ainda tem algumas legalidades. E quando Satanás tem algumas legalidades na nossa vida, por causa de traumas que não são confessados, que não são falados, que não são perdoados, por causa de sentimentos que você guarda, você é salvo, porque salvação é pela fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é uma dádiva, é um presente. Salvação é um presente, é pela fé. Pode ter sido o mais miserável dos pecadores, ali antes de morrer, ele confessou Jesus, é salvo, foi pago o preço. Agora, ele teve vida plena? Não teve. Não teve vida plena, mas foi salvo. Agora aqui, Jesus está ensinando para os discípulos, eu estou deixando a paz, eu estou deixando o equilíbrio emocional para vocês lidarem com a adversidade. Eu agora estou soprando o Espírito Santo, e ao soprar o Espírito Santo, eu estou dizendo para vocês, perdoem, porque vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer. Alguns ali morreram, os discípulos morreram, e os que ficaram deixaram de pregar o Evangelho? Não, eles entenderam o segredo de liberar o perdão. Eles entenderam para que o Evangelho, para que o reino de Deus, o reino de Deus é um reino de perdão, amor, paz e justiça. Então, se você quer ter a plenitude realmente, ser uma mulher curada para curar outras, seja uma mulher plena do Espírito Santo. Para ser plena do Espírito, seja uma mulher que tenha paz. Se você tem paz com Deus e paz com você, você não se culpa mais por nada, você é uma mulher que se auto-perdoou. Porque muitas pessoas não são plenas porque não conseguem perdoar outros, porque ainda não se perdoaram. Mas quando você entende o poder do perdão de Deus, não importa o que você fez, não importa, se perdoe. Se perdoe. Não deixe Satanás ter essa chave de legalidade para prender você. Se perdoe. E quando você se perdoa, se sente perdoada por Deus, você consegue também perdoar. Porque você não consegue dar aquilo que você não tem. E muita gente não consegue dar perdão porque ainda não recebeu, não sentiu o poder do perdão de Deus na sua vida. Porque perdão é uma via de mão dupla. Para você receber, você tem que dar. Para você receber, você tem que dar. Para você receber, você tem que dar. E eu encontro muitas pessoas nos meus atendimentos que ainda não têm uma vida plena. É salvo, porque salvação é pela fé. Mas não tem a vida abundante que Jesus fala em João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida abundante, vida saudável em todas as áreas. Ele veio para isso, para nos dar essa plenitude da presença que nós perdemos do Éden. Porque o Éden é o nosso ser. O Éden hoje é o ambiente da nossa alma. O Éden, entenda isso hoje, mulher de Deus. Oh, halabashiribala. O Éden hoje é a sua alma. E Jesus quer habitar no centro da sua alma. E Satanás, todo jardim tem uma serpente. E nós temos uma serpente aqui, que é a nossa carne. A nossa carne. A serpente quer usar para tirar o ambiente do Éden da sua alma. E ela vai usar pessoas, seres humanos, circunstâncias, porque demônios são espíritos. E eles precisam de pessoas para atuar. Assim como Deus é espírito, e Ele precisa do teu corpo para atuar através de você. E aí Ele vai tentar invadir a sua alma, o centro das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades. Mas se você for plena do Espírito Santo, Satanás não vai ter legalidade sobre a sua vida. Satanás não vai ter legalidade sobre a sua geração. Porque você vai quebrar os paradigmas que vieram na sua geração de maldição. Deus escolhe um para começar a agir. Que nessa manhã você seja esse um na tua casa. Que nessa manhã você seja essa mulher para quebrar esses paradigmas de rivalidade, de ciúme, de inveja, de comparação, de falta de perdão.
seja um agente de mudança. Levanta a sua mão e fala: Senhor Jesus, começa comigo a obra que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha geração. Começa comigo, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Começa com você. Fica de pé. Começa com você. Que o Espírito Santo possa inundar o jardim da sua alma. O último texto que eu quero ler é esse, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da sua carne. Paulo estava... Esse capítulo aqui é importante, que fala sobre os frutos do Espírito e da carne. E ele está dando um alerta aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da sua carne. O pecado nos contaminou. O pecado desestabilizou, amaldiçoou nossos desejos. Nossos desejos foram corrompidos pelo pecado. Por isso que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16 diz: cuidar da concupiscência da carne, o desejo exagerado, a concupiscência dos olhos, o desejo exagerado de ter, e a soberba da vida, o orgulho. Porque o que o ser humano perdeu depois que foi expulso do Éden foi a sua simplicidade. O orgulho, a soberba tomou conta. O ser humano perdeu a sua bondade, a maldade, a perversidade passou a tomar conta. E o ser humano perdeu a pureza, a malícia passou a tomar conta do ser humano. Nossos desejos foram contaminados pelo pecado. Então há uma luta da carne com o espírito. Há um cão e uma pomba dentro da gente. Que meu pai falava: minha filha, tem um cão e uma pomba. O cão é a nossa carne, a pomba é o Espírito Santo. A quem você está alimentando? O cão ou a pomba? A quem eu alimento todos os dias quando eu acordo? O cão que está aqui, como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Há uma luta, irmã, na minha vida todo dia, não é só na sua não. De eu querer pagar o mal com o mal, sabe? De eu querer dar com a mesma moeda. Não, mas eu não vou deixar o cão prevalecer. O Espírito Santo, a pomba, é sensível, é dócil, é pura, vai prevalecer na sua vida. Todos os dias quando você acordar, fala: Espírito Santo, me revista com a tua presença, me enche com a tua plenitude, enche a minha alma com a tua presença. A tua presença é maravilhosa, a tua presença é majestosa, a tua presença é grandiosa. Oh Espírito Santo, inunda o meu ser a cada dia. Será que você pode cantar Doce Presença? Doce presença,
certeza que o Espírito Santo está aqui.